Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje vamos tratar da quinzena do dia 15 do 11 a 1º de dezembro, a lua cheia em Touro de 2024. Venham comigo. A lua cheia em Touro de 2024. Análise da quinzena do dia 15 do 11 a 1º de dezembro. Um bate-papo astrológico sobre previsões. Então, a gente está na terceira temporada da série Brasil em Chamas. E nos episódios anteriores, a gente já teve tentativa de golpe de Estado, Brasil pegando fogo. Já tivemos gente presa em operação, pessoa que voltou fugida dos Estados Unidos, outros que viraram Uber e por aí vai. Mas o que eu quero tratar para vocês hoje é de uma coincidência que vem chegando aos meus ouvidos e isso é recorrente em vários grupos e sempre vem me perguntar minha opinião a respeito. E o que eu tenho a dizer é que, primeiro, a gente não se lucra. Eu não sou urubu, eu não sou corvo para lucrar em cima de morte alheia. Eu, por ética, eu não faço obituário de artista recém-morto. Eu não faço comentário de notícia passada, especialmente envolvendo tragédias. Dito isso, venhamos à segunda questão, que é previsão é previsão, ou seja, você vê antes do acontecido. Antes do acontecido implica dizer que você analisou antes, com pelo menos 3 dias, de que analisou a movimentação daquele ano, que você analisou pelo menos o trânsito do mês e avisou com algum nível de detalhe o que vai acontecer, sem sensacionalismo. O que eu vejo hoje, de 24 horas para cá, além dos memes, e aí foram realmente brasileiro rir da tragédia, porque a vida é tão difícil, especialmente para quem trabalha na 6 por 1, que você tem que rir da desgraça, senão você não consegue viver. Mas além dos memes, o que eu mais recebi foi: a lua cheia vai ocorrer. O cara morreu antes. Vai ter uma determinada estrela. Todo santo mapa eu analiso as estrelas. Em nenhum momento vocês vão me ver colocando thumb sensacionalista para lucrar com cadáveres alheios. Também eu tenho que avisar a determinados colegas e a audiência que provocar corrida bancária, espalhar determinadas fake news, mesmo que usando mapa astrológico, são crimes. Você não pode provocar corrida bancária, não pode acusar pessoas sem prova, não pode fazer coisas que você não possa arcar com a consequência. Mas não sei se é pela baixa relevância ou as pessoas não levarem o trabalho dessas pessoas a sério, a gente não teve nada mais grave. Dito isso, vamos primeiro analisar o que foi dito no mapa
do eclipse lunar em 17/9/2024, há exatos 2 meses atrás. O eclipse que ocorre hoje, ele faz parte do eclipse que ocorre em setembro, no ciclo de Saros 135, e retoma assuntos do ano de 2015 e encerra seu ciclo no ano de 2033. São ciclos e 2024 encontra-se na metade desse ciclo. Como é que estava o país em 2015, na véspera do impeachment? A gente estava tentando enfrentar uma recessão econômica com um confronto de forças tanto externas quanto internas. E, como sabemos hoje, retroativamente, o governo que perdeu essa batalha. Nesse microciclo de 2, 3 anos, ele retoma questões que ocorreram em 2022. E esse assunto vai se encerrar em agosto de 2026, quando este ciclo de eclipse, esse microciclo vai se encerrar no mesmo eixo e na mesma intensidade, na mesma região do mundo. Então, a gente tem assuntos de 9 anos atrás retornando e assuntos de 3 anos atrás. Ou seja, na época que a gente estava vendo o povo fazendo churrasco na frente dos quartéis. Vamos ver em que sentido este Saturno vai agir frente ao governo, frente aos populares, para encerrar ou não essa história. Então, vamos à visibilidade do eclipse. Este é a visibilidade do eclipse que ocorre hoje, dia 17/9. O eclipse ocorre 5 horas e meia após o anoitecer, com efeitos como lunação, né, para os próximos 15 dias, de 5 a 8 dias, ou seja, na quadratura minguante, vai coincidir com a data do equinócio. Então, a gente vai ter uma grande virada dos temas deste eclipse já no equinócio do dia 22, que vamos tratar daqui a pouco. Em 5 semanas e meia, a gente vai ver mudanças drásticas a partir da última semana de outubro, entrando pelo mês de novembro. Por quê? Vai demorar 5 semanas para acontecer, mas dura 4 horas, que é a duração total do eclipse. Então, vai ocupar todo o mês de novembro acerca destas questões de governo. E como o eclipse dura até 5 meses e meio, então vai afetar, a partir de 5 meses de agora, os meses de fevereiro até junho de 2025. Serão temas que serão retomados a partir deste eclipse. Então, há 1 mês e meio atrás, eu não precisei ver um cadáver para fazer essa previsão. Eu não precisei fazer sensacionalismo com o mapa da lunação, sendo que, como eu já mostrei na playlist de festas de cada signo, todas as lunações entre Libra e Escorpião são ligadas às festas de purificação, especialmente à deusa Kali e ao festival de purificação do Dhanteras hindu. Então, são festivais que naturalmente atuam como expurgos religiosos. Estamos no Brasil, né, pessoal? Então, a gente sempre vai ter o que trabalhar aqui. Então, o último eclipse ativou o ascendente que eu uso do Brasil, que é o mapa da promulgação da Constituição, mas que repete o mapa da proclamação da República, da Independência, que ocorreu com ascendente no início de Peixes, na minha leitura. Então, esse mapa aqui, 5 semanas, bateu o início de outubro até o mês de novembro, já
deu o tom da previsão. Agora vamos para a lunação de Escorpião, que vocês vão ver mais uma coisinha aqui. O fato da lua cheia ocorrer no final do decanato de Marte traz os temas relativos a militares e pessoas que lidam com profissões marciais, como gastronomia e trabalhadores do transporte. Por estar no signo de água, favorece acidentes no mar ou em áreas costeiras, a protestos, controvérsias, questões relacionadas à prisão. Hazalgate é uma estrela relacionada à determinação. Quando se tem porquê, se suporta a qualquer como. Então, você tendo propósito de vida, você alcança basicamente o que se quer, independente dos meios utilizados. Então, pessoal, o que temos aqui? Uma pessoa que saiu do interior de Santa Catarina, saiu com conhecimentos de explosivos, inclusive utilizando extintor como lancha-chamas, plantou uma bomba na entrada da Câmara dos Deputados, atirou contra o STF e, por uma ironia do destino, uma das bombas ricocheteou na estátua em frente à Praça dos Três Poderes e ele morreu provavelmente acidentalmente. O que temos aqui é um provável caso de terrorismo doméstico, já que ele participava de inúmeros grupos e já tinha anunciado o ataque. A O própria fato da lua cheia, alunação já o falava eclipse de questões relativas a protestos e militares, a pessoas migrantes, a pessoas que se moviam. Então, não se precisava fazer sensacionalismo com o mapa posterior à tragédia. E assim, pessoal, eu vejo com recorrência sensacionalismos que beiram o crime. Seja provocando corrida bancária, dizendo que tudo vai quebrar, que vai colapsar tudo, seja questões de replicar fake news da imprensa. Eu assisto jornais tanto de um lado quanto de outro para me informar, para dar contexto às minhas previsões, mas a gente tem que ter cuidado jurídico de falar. Muita gente só não foi presa porque o canal não é relevante, que as pessoas não levam tão a sério ou não dão tanta importância a uma pessoa que fala como oráculo. E, assim, repito, previsão é previsão, uma visão prévia. Então, se o seu astrólogo, o seu oraculista favorito não fez essa previsão antes, e de preferência, se você tiver alguma coisa mais assertiva, se for um médium, se for assim, avisa as autoridades, registra isso, porque assim, do que adianta você botar um negócio desse e não avisar ninguém? Ok, pessoal? Dito isso, agora a gente vem para cá. O rapaz com conhecimentos militares, de explosivos, de granada caseira, morreu e foi localizado dentro do carro dele coisas que apontavam que havia grupos e ele havia denunciado nesses grupos. Então, não era só ele que estava planejando, não é só a pessoa que tinha conhecimento. E quem tinha conhecimento achou exagerado e não denunciou, você está sendo conivente.
Nosso país, infelizmente, tem uma política de não punir pessoas que praticam golpes de Estado, nem os responsáveis, e a gente tem pouca memória histórica. E, infelizmente, por isso, e pela previsão astrológica, que a gente está num ciclo maior de entre 2015 a 2033, enquanto não se fizer nada, não se punir toda a cadeia de comando que produziu o 8 de janeiro, a gente só vai adiar o outro golpe de Estado. É a realidade material e, infelizmente, como eu O já fato da falei lua cheia ocorrer no final, neste fim, o nesse primeiro frame, 2015, 2033, 10 anos de agora. Então, tomem cuidado, exija do seu deputado, do seu senador, que tomem providências quanto a essas pessoas que estão sendo investigadas. Não é possível que a gente seja conivente com isso. Passe a mão em gente que foi criminosamente responsável e a gente dependa de uma potência externa dizer não para a rebelião das nossas forças. É vergonhoso, gente. Assim, agora a gente entra na lua em touro. A lua cheia ocorre amanhã, dia 15/11 de 2024, às 6h28 da noite, a 10 minutos após o pôr do sol. Ou seja, efeito imediato até 4 dias após a lua cheia. Quais são os temas mais chamativos aqui? Primeiro, a quadratura quase exata de Mercúrio e Saturno e a oposição aplicativa de Mercúrio e Júpiter. Mercúrio serve como ligação entre o grande benéfico e o grande maléfico, sendo que Júpiter dispõe tanto de Saturno quanto Mercúrio. Então a gente tem um questionamento sobre o que é a verdade, o que nossa estrutura judicial e do governo vai se posicionar frente ao legislativo e do legislativo frente a eles, frente aos recursos da nação, frente ao resultado das nossas ações. Esse é o grande questionamento da quinzena. Ainda temos uma contradição entre Vênus e Júpiter, Vênus regendo o ascendente, e a casa 6, a casa das doenças, epidemias, desgaste e trabalhadores. Então, aqui vem o recurso, aqui vem as questões trabalhistas. Na casa 8, casa das dívidas, a casa dos legados, há um clamor para legisladores, pessoas intelectuais, acordos serem feitos para favorecer a população. Vênus está em anticia Mercúrio também, que fala de negociação, convencimento e artes em geral. Liga as casas 4 e 5, nossas raízes, agricultura e questões de arte e infância. Além disso, quais são as configurações? Com a Lua angular, Saturno na 10 e o Sol na 7, a gente forma uma interligação entre os assuntos de documentação, logística, o próprio povo, o governo, negociações e as questões agrícolas, agrárias, que já que o Sol rege a 4, moradia também. Saturno está na casa 11, a casa 10, angular, mas no 11º signo, que trata do legislativo, destaque frente ao judiciário e ao executivo.
Então, os assuntos judiciais, os assuntos do executivo serão discutidos no legislativo essa semana. Seja assuntos de orçamento, seja questões políticas entre os poderes, seja resolução de conflitos, acordos comerciais, negociações de dívidas. Em relação à lua cheia em si, a gente tem uma lua cheia ocorrida entre os eixos de Escorpião, Touro, Água e Terra, decanato de Vênus e Saturno, ligada a mulheres, idosos, locais de isolamento, tóxicos em geral, seja medicação, seja bebidas ou outros tipos de drogas lícitas e ilícitas, surtos de doença, pequenos prazeres, querelas com ex-governantes, qualquer ex-governante, ex-governador, ex-prefeito, ex-presidente, eles está em xeque graças a Sol em Escorpião, em anticia com o seu próprio exílio, além de questões fundiárias. E o clima predominantemente seco, com questões de deslizamento de terra ou alagamentos próximos a áreas costeiras. As estrelas. Aqui a gente vê o principal motivo de sensacionalismo. A estrela no ascendente da lunação é simplesmente Algol. Algol é uma das estrelas mais brilhantes do céu e ela tem questões ligadas a tanto vitória sobre inimigos, mas violência por precipitação, pessoas que não pensam antes de agir, obstinação em busca de justiça. Em relação ao clima, ela também prevê extremos climáticos e a morte de pessoas por causa desses extremos, seja grandes secas, seja grandes tempestades. Então, é um alerta. Campos vão estar mais secos que o comum, mas também em outras áreas mais volúveis a deslizamento, que é um tema que está recorrendo no mapa por inteiro. O Sol está conjunto a Agena, a estrela beta de Centauro, e a Zuben Alcabre, que é essa estrela aqui no meio. Enquanto as estrelas norte e sul estão ligadas ao benefício e ao malefício do que você faz, o seu julgamento, a Alcabre, ela está ligada necessariamente a o valor, o preço do conflito. O que você ganha ou perde só por estar numa briga? Você se banca? Você a luta vale a pena? Qual o motivo de você estar agindo como está agindo? Essas são questões que você deve se responder antes de entrar em qualquer conflito nesta quinzena. Vão ser questões ligadas ao sentido da vida, ao sentido das batalhas que a gente luta, sejam pessoais ou coletivas. Também se liga a amizades, a correção de problemas, atividade intelectual e ao sucesso. Já no amanhecer e no pôr do sol, as estrelas que acendem no céu de Brasília são Arcturus e Zuben Elgenub e Alfeca descendendo. Arcturus eu tratei na quinzena passada, representa amizades religiosas, justiça por meio do poder, disputas judiciais, brigas na justiça em geral, sucesso duradouro por mérito, por constância, prosperidade via trabalho, viagens e uma boa administração. Zubelgenomben, como eu estava falando, ela tanto ascende quanto descende nessa quinzena e ela está ligado ao preço que você paga. Ou seja, o que você fez de errado é coberto pela alguém Eugenubem que vai pagar o preço
das coisas que você fez, bens ou mal, boas ou ruins. Então, o que que acontece? O que você age no mundo? O que você é adulto? Você é um homem ou uma mulher de palavra? Você banca o que você diz? Banca o que você fala? Então, esse é o questionamento dessa estrela de Libra, é a estrela norte. Então, ela deduz uma questão de orientação do seu propósito, do que você quer, do que como é que você se banca como adulto. Você bate no peito e mata as suas questões. A Alfeca é uma estrela que representa a coroa do mito de Ariadne. Ariadne, ela tem um mito muito bonito, mas em resumo, ela ajudou um herói grego a vencer o Minotauro, entregando um fio no novelo, amarrando no cinturão dele para ele não se perder no labirinto. Então, ela dá sentido às coisas, organiza suas ideias. E ela tem a questão da conquista ser direta, indireta, né? Por quê? A conquista dela foi por associar, organizou a estratégia, conseguiu sair, que seu amado e ela saíssem vivos do labirinto. E depois de ela ser largada no meio do caminho, ela ascendeu como consorte do deus da profecia. Então, ela tem essa questão da intuição muito forte, da questão mental. Há um a questão de conquistas, a questão de organização. Então, essa é a lição da Ariadne para você nessa quinzena. Agora vamos ao movimento da Lua. Bebam muita água, pessoal. De 15 a 18, no meio do feriadão. 15, sexta-feira, 18, segunda. A Lua se move na casa um do mapa progredido ainda. Foco em si mesmo, em rotinas domésticas, cuidado com a própria saúde e vitalidade. A partir do dia 19 até o dia 24, a Lua vai ativar o quarto quadrante, com foco em si mesmo e na vida pública, alternando reclusão, internação com atividades em grupos, salário, projeção, profissional, estabilidade. A partir do dia 25 até o dia 28, o quadrante a ser ativado passa a ser o terceiro. O foco no outro e na vida pública, através da fé, viagens longas, ensino superior, justiça, acordos comerciais, juros e recebimento. Dia 28 a dia 1º, os 3 últimos dias do mapa da lua cheia. O foco aqui é na rotina, na comunicação, no ambiente familiar, na questão de intermediação de serviços e no cuidado da própria saúde. Então, a gente tem saúde como tema do dia 15 a 18 e do dia 29 ao 1º do 12. As efemérides da quinzena. A primeira efeméride ocorre um pouco antes da lunação, que é Saturno ficar direto. A efeméride, inclusive, que eu coloquei no outro vídeo. Saturno ele fica direto após 4 meses de movimento retrógrado. E a partir de agora, após ele atravessar a Shadow Phase em fevereiro, ele vai direto para o signo de Áries, sua queda, onde ele passará 2 anos. Então, assim, a última vez que a gente vai trabalhar estruturas, finalizações, questões relativas a medos emocionais, a questão de transformar essa coisa inconsciente em algo produtivo. Questões fundiárias, questões relativas à arte transformada em coisas físicas serão mais ativas nesse período. A anticia entre Mercúrio e Vênus vai ocorrer dia 19 de novembro, terça-feira, às 10 da noite.
Então, ela vai acontecer a questão da arte, da poesia e da necessidade de administração, mulheres administrando, administração de recursos, monetizar coisas relativas a artes e assuntos femininos. Dia 25 de novembro, já no finalzinho do mês, já vai ocorrer Mercúrio retrógrado. O pavor de todo astrólogo moderno. Ocorre 3 vezes ao ano. Essa é a última vez do ano de 2020, 24. Vai ocorrer, ele vai ficar retrógrado até a véspera de Natal, basicamente. E só então ele vai seguir direto. Então ele vai alternar entre final de Sagitário, volta para o início e depois ele segue em frente. Vênus vai entrar em anticia com o Sol, que vai estar já em Sagitário dia 29 de novembro, relacionando a própria intuição, identidade, questão da autoridade, da necessidade de reforço das tradições, com a Vênus, que é o bem-estar. Então, o bem-estar físico, material, no geral. Então, a Vênus vai questionar o que que a intuição está dizendo, está levando, vale a pena ou não seguir. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bebam muita água e tchau!